Boa tarde, sou o professor Rafael, sou aqui da Rede de Educação de Capela do Alto, sou professor de matemática. Estarei hoje apresentando aulas de geometria do nono ano. Então, o começo desse capítulo 1 é com padrões simétricos, vistas e representações em perspectiva. Bom, o que vem a ser isso? O que dá para a gente fazer e falar sobre isso? Quando eu enxergo uma foto, uma fotografia, o ponto de vista de onde eu estou olhando, ele vai influenciar no tamanho, na perspectiva que eu estou enxergando essa imagem. Então, dependendo do local onde é posicionado a câmera ou a distância, eu vou ter uma certa vista daquele ponto que eu estou observando. Como esse caso da imagem aqui. Ela demonstra o quê? Quando eu vejo uma pessoa de um ponto mais longe, ou focando mais de cima, eu vou ter que ela me parece mais longe. Quando eu posiciono uma câmera mais de perto, isso me dá a impressão de que essa imagem ela é bem maior. Então, se eu verificar as duas pessoas têm aproximadamente o mesmo tamanho. Porém, a perspectiva com que eu vejo essa fotografia vai me dar a impressão de que está longe ou de que seja muito grande, no caso aqui, essa pessoa. Então, essa é a impressão que eu vou ter de acordo com a perspectiva que eu estou observando de uma imagem. As perguntas que essa situação nos traz. Qual é a impressão que a fotografia tirada nos passa? Ou seja, de quando eu estou muito próximo do meu objeto, eu vejo ele muito grande. Quando eu estou mais longe do meu objeto, eu vejo ele menor. Bom, já saindo um pouquinho dessa ideia da perspectiva, a gente vai tratar da simetria, dos padrões simétricos, que vão ser basicamente rotação, translação e reflexão. Então vai vir aqui uma apresentação de cada um deles. Um matemático, assim como um pintor ou um poeta, é um criador de padrões. Se seus padrões são mais permanentes do que o dele, é porque são produzidos como ideias. Um pintor cria padrões com formas e cores. Um poema com palavras. Bom, essa criação de padrões, ela é existente tanto na arte quanto na matemática, e é ela que dá bastante ideia para as criações, sejam construções, sejam padrões para uma figura matemática ou para uma figura artística, para algo que vai ser exposto, para algo que vai ser mostrado artisticamente. Então aqui, ó, um vaso de porcelana chinesa e uma pintura tradicional, ou seja, várias, podemos chamar de um padrão de repetição que é feito ao longo de toda a obra, de toda a peça aqui. Ele é todo trabalhado, tanto na estrutura do seu formato aqui, quanto na sua pintura. Então, aqui nós temos essa simetria que está dado um zoom ali na pintura do vaso. Então, tratamos a simetria de translação como a modificação lateral desse padrão. Ou seja, várias repetições no sentido lateral dessa minha figura. Então, quando eu crio várias vezes essa repetição, eu consigo ter uma translação dessa minha figura e formar uma nova figura grande preenchendo todo o espaço. Então, nós temos o quê? Um padrão simétrico, que é essa formação de figuras que eu posso estar utilizando para aquela obra que eu quero executar.
Bom, agora na sequência já vem a simetria de rotação. Essa simetria de rotação é quando eu tenho um ponto, um centro, e desse centro eu tenho a minha formação de figuras. Ou seja, eu vou rotacionar o meu padrão e vou conseguir formar uma figura. Então, se vocês olharem para a figura aqui, elas vão ter o quê? Uma repetição do padrão. Em torno de quem? Do centro. Então, nós temos a formação de toda a figura a partir da cópia de uma única figura e rotacionando para a formação da figura completa. Então, é um prato decorativo em cerâmica e ele criou essa formação. Bom, um outro tipo de padrão simétrico é a reflexão. A reflexão vai gerar o quê? Ela vai ser o espelho. Quando eu chego na beira de um rio ou numa outra água qualquer que seja, eu tenho um reflexo daquilo que está sendo visto ali. Pode ser da própria pessoa, pode ser da paisagem ou de qualquer outra coisa. No espelho, a gente consegue se enxergar, é um reflexo. Então, o padrão de reflexão, diferente da translação, ele vai ter o quê? Ele não é uma movimentação, e sim o reflexo. É como se eu olhasse de frente. Então, a partir de uma linha de simetria, é que eu vou ter essa nova imagem, esse novo padrão. E assim eu vou criando minha reflexão a cada figura que eu tenho. Bom, essas são as três principais simetrias: a de translação, a de rotação e a de reflexão. A partir de uma figura, eu criar uma nova figura, uma figura completa, formada por esse padrão. Bom, a primeira atividade aqui, ela vem fazendo o quê? A identificação desses padrões. Então, a gente observa a figura e vai verificar qual dos padrões aconteceu. Então, nessa primeira figura vem o Taj Mahal. Então, é uma figura já conhecida do cinema, conhecida por algumas novelas. E nessa figura eu consigo ver o quê? Ele está sendo refletido na água. Ou seja, vai ser uma simetria de reflexão. O homem vitruviano, se a gente buscar um ponto de centro ou um padrão de repetição para transladar ele, a gente não encontra. E sim a gente encontraria uma linha mediana. Ou seja, ele tem uma reflexão. Nesses azulejos decorativos, nós temos um pouco mais de trabalho para identificar. Mas se olhar aqui, ó, nas linhas da separação do azulejo, nós teremos uma reflexão e também observamos no centro aqui, ó, a rotação. Então, nesta figura acontece duas movimentações, duas simetrias: a simetria de reflexão e simetria de rotação. A atividade 2, exercício 2, ele vem perguntando quais dos outros objetos são objetos criados a partir da rotação em relação à figura 1, que é essa primeira aqui, ó. Bom, a partir dessa figura 1, quais outras figuras têm a mesma distância, o mesmo formato e a movimentação correta? Porque pode estar tendo o mesmo formato, mas se não tiver com a movimentação correta ou a distância correta, como aqui, ó, então é uma distância pequena. Não é uma simetria da figura 1. Aqui, ó, a distância também não é correta, não sendo uma simetria da figura 1. Já as figuras 2, 4 e 5, sim, são simetrias da figura 1. Como se eu prendesse essa figura 1 num barbante e rotacionasse em volta. Então, por quais locais ela passaria? Ela passaria na figura 2
passaria na figura 4, passaria na figura 5, nesse posicionamento que ela tem, nesse posicionamento que ela foi desenhada. Então aqui nós temos uma figura que é um prato de cerâmica marajoara. Essa arte marajoara, ela é da ilha de Marajó, no Pará. Então, ele é um povoado que cria as suas próprias utensílios, sua própria arte, e nele é possível identificar essas simetrias que a gente está estudando. Então, a principal simetria encontrada nesse prato, o que seria? Olha o padrão de repetição. Então, parece, sei lá, abstratamente aqui uma serpente, um caminho, e esse padrão ele é repetido em torno do centro. Então, seria uma simetria de rotação. Bom, observando um dos pés do par de chinelo, qual é o outro pé desse par de chinelo? Então, tem que observar se não é o mesmo pé para poder encontrar o outro. A posição da figura vai dizer para a gente qual é. Por mais que as três não estejam iguais lá, estão rotacionadas, mas eu consigo enxergar qual é o pé, que esse seria um pé direito, e eu estou procurando um pé esquerdo. Qual dessas figuras é um pé esquerdo? Seria a figura 2, pelo posicionamento. E eu consigo verificar o quê? A movimentação. Ou seja, eu verifico que se eu movimentasse para deixar ele aqui do outro lado, ou seja, uma volta de 180 graus, o par de chinelo ficaria posicionado junto aqui. O exercício B, também de identificações. Então, identifique em cada imagem a seguir a sugerida simetria e reflexão de rotação ou translação. Ou seja, qual das simetrias está acontecendo em cada par de sapato. Nesse daqui, o que está acontecendo? Eu encontro um ponto de centro, eu encontro eles se movimentando, ou eu tenho uma linha dividindo eles ao meio? Eu tenho uma linha dividindo eles ao meio, que é uma reflexão. Esse daqui tem um ponto de centro, tenho uma reflexão, ou eu tenho uma movimentação no único pé? É uma movimentação, é o mesmo pé de sapato. Então esse pé de sapato ele foi transladado, movimentação de translação. E aqui está um para um lado, e o outro para o outro. Ou seja, o que eu consigo identificar nesse caso? Seria um ponto de centro e uma rotação. O exercício 5 na apostila de vocês é mão na massa, criando um padrão aí. Então, na malha quadriculada, construa uma faixa como um mosaico, que seja possível identificar ao menos 2 padrões de simetria. Então, seguindo a malha aí, precisamos encontrar ou rotação e translação, rotação com reflexão, ou translação e rotação. Então é para você criar uma figura que utilize pelo menos 2 padrões. Mão na massa aí, pessoal. Aqui tem uma explicação passo a passo de como obter um padrão simétrico, de como eu posso estar criando a minha figura a partir de uma figura original. Então, seguindo o passo a passo, lendo ele certinho, vai ter toda a explicação. E, novamente, mão na massa aqui com vocês. Usando a simetria de rotação, construa um padrão simétrico na malha quadriculada, partindo da imagem a seguir. Página 104 da apostila do aluno, primeiro bimestre. Mais exercícios aí de fixação. Então, está verificando quais os padrões de repetição, o que está acontecendo com cada figura.
Bom, sabendo que as linhas vermelhas na figura ao lado representam os eixos de simetria, eixo X e eixo Y, ou seja, dividindo ela em 4 partes iguais, é para que você consiga verificar qual dessas figuras aqui seria a para complementar. Então eu teria que verificar o quê? O padrão de coloração dela. Verificar qual é a figura que se encaixa aqui. No caso, essa segunda aqui em cima. Como que verifica isso? Vê o encaixe da parte amarela com parte amarela, parte rosa, continuação com parte rosa. Bom, pessoal, esse primeiro assunto é as simetrias, simetria de translação, rotação, reflexão. Então a gente fica por aqui nessa primeira aula e fica para a segunda aula já as vistas, que vem aí na sequência da apostila de vocês. Bom estudo e tudo de bom para vocês aí na casa de vocês.